enquanto a gente vai fazendo os ajustes, que eu escuto aqui o fone dela, ela escuta o meu, e a gente vai... Propriamente dito, o Alisson também disse que está bem baixinho. Olá, Mônica. Boa noite. Opa, Melhorou você por aqui ou o som continua baixinho, meu? agora eu estou te escutando bem. E tu? Ah, joia. Eu estou escutando bem, bem, bem. Tá bem legal. Ah, companheiro Henrique Monte também entrando aí, ó. Vendo Participação aí. interestadual no Cuscuz com Debate de hoje. A Alisson tá dizendo que melhorou também. Ah, então é isso. Fui dando uma... Eu dizia para o pessoal, enquanto o pessoal chega aí, Mônica, que a gente vai estar realizando os debates programáticos agora toda quarta e sábado. Quarta-feira, sempre às 8 da manhã. E no sábado, a partir das 14. Teve 2 que a gente teve que mudar o horário, mas vai ficar sendo às 14 horas. E aí, Luiz, seja bem-vindo. E no domingo, quando tiver, acho que tem ainda até o começo de setembro, uns 2 ou 3 domingos. E a gente vai estar discutindo no domingo também Cuscuz com Debate às 3 horas. No sábado é um debate programático com mais pessoas e pelo Google Meet. Né? Então a gente está fazendo esses 2 formatos e envolvendo mais pessoas na nossa construção programática e também agregando pessoas diferentes nessa caminhada pré-eleitoral, já que a gente não pode fazer o mesmo movimento de rua que nós gostaríamos de estar fazendo como de costume. Valeu, Vitor. Boa noite, Áurea. Também chegou, mandou uma boa noite pra gente aí. Aí, Henrique, manda um Henrique, abraço aí pra mandando um gente. olá, Mônica. Mandou um olá pra tu aí. Mônica, antes da gente entrar propriamente na nossa conversa de hoje, se apresenta aí para o pessoal que já chegou com a gente. Quem é Mônica Vilaça? Eita. Então, boa noite, pessoal. E pelo que Tássio já começou falando, vai ter muito cuscuz, né, no próximo período. Eu acho que vai ser ótimo. É, afinal, a gente adora cuscuz, né? É, bem, Tássio já falou, meu nome sou Mônica, eu estou na Paraíba há 3 anos, mas aí falar um pouquinho de como eu chego, antes de eu chegar na Paraíba, né? Eu sempre morei em Jaboatão, um município vizinho de Recife, mas nasci em São Paulo, mas vivi a vida toda em Pernambuco, então sou pernambucana, tá? Só para todo mundo ficar acordado isso desde o início. Meus pais eram metalúrgicos, eu acho que isso é importante colocar, eu acho que isso explica um pouco desse meu movimento de ir e vir, e que é um movimento de ir e vir de tanta gente, né? Estudei sempre em escola pública, fiz a escola técnica, na época em que era a escola técnica, de lá eu sigo para a universidade, faço ciências sociais, e é lá que eu acho que eu conheço uma boa parte desse povo que está hoje, inclusive, aí na conversa, né? Nos cumprimentando e encontrando conosco hoje. E que vai chegar por aí. Na universidade, eu começo a atuar no movimento estudantil, acho que a partir do movimento estudantil, eu, como tantas outras pessoas, acabam se encontrando com outros movimentos, né? O movimento estudantil, ele cumpriu muito esse papel de nos aproximar de movimentos de moradia, movimento sem terra, movimento negro, movimento de mulheres. Quando eu concluo minha universidade, eu vou trabalhar com a economia solidária, e com o golpe, em 2016, esse trabalho ele é suspenso. Eu trabalhava na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e depois disso eu eu venho para Paraíba para fazer o mestrado e estou por aqui. Estou aqui há uns 3 anos já. Nesse meu tempo aqui na Paraíba, eu estou atuando na Marcha da Negritude Unificada e também no Movimento de Mulheres Negras da Paraíba. Eu acho que é isso, um pouquinho. Joia. Mônica, quando você falava aí da época desse processo de movimento, eu lembrando do nosso movimento estudantil aqui, você, Áurea e Marcelo Sitkovics, há um tempo César Maranhão também, agora no Rio, estávamos todos aqui na Paraíba, na capital, fazendo esse movimento de construção, né, saindo aqui para o estado vizinho, e como a Paraíba tem agregado gente interessante no processo de luta e de construção. Tem Entrou sido aí muito acolhedora, né, a Paraíba conosco, né? muito acolhedora. Eu tenho cada vez mais certeza do quanto certa foi nossa opção.
O Vitor está dizendo aqui que cuscuz demais vai acabar entalando o Tássio. É só comer direitinho, come com leite. Come com leite. Come com leite é num debate. Toma um cafezinho. Gente... Brinde aí no seu cafezinho. Aham. E nesse processo de trabalho aí, né, que você elencou de sua formação e tal, os movimentos sociais, estudantis, mulheres, ele entra na sua vida em que momento? Em momentos bem diversos, assim. Eu comecei a me aproximar do movimento negro, eu tive uma experiência com o movimento negro unificado, por exemplo, quando eu estava em Pernambuco ainda, né? Mas foi uma experiência curta, inclusive porque as dinâmicas do movimento negro unificado em Pernambuco, elas eram dinâmicas em que estavam militantes com uma trajetória já muito organizada. E eu era alguém que estava chegando para conhecer o movimento. Então, isso não foi muito atrativo assim, para mim. Mas eu comecei a atuar junto ao movimento negro unificado em Pernambuco durante um período. E a partir daí eu começo a me aproximar mais dos movimentos de mulheres em Pernambuco, né? Por exemplo, o meu processo todo de formação na graduação em Ciências Sociais me levou a um período de atuação junto à Associação Pernambucana das Mães Solteiras. Foi junto a essas mulheres, inclusive, que eu faço o meu trabalho de conclusão de curso, que foi, enfim, tem um livro publicado pela UFPE, e eu atuo um pouco junto com o Fórum de Mulheres de Pernambuco, o SOS Corpo. Então, são um conjunto de relações que eu estabeleço nesse período da universidade. Então, é a partir daí que eu acho que se fortalece mais. Quando eu saio da universidade e vou para a economia solidária, aí eu digo que é um período em que eu pude conhecer o Nordeste, né? Eu acho que é sempre difícil para as pessoas pensarem o Nordeste para além das capitais. E esse período meu de 6 anos dentro da economia solidária me permitiu caminhar por todo o Nordeste, do Maranhão à Bahia, e foi um período de muita atuação junto a movimentos populares, povos e comunidades tradicionais. Então, é um período muito intenso de atuação. E, exatamente, a Marli, né, que atuava lá na Associação Pernambucana de Mães Solteiras. Tá, e nessa caminhada tua aí, o debate da negritude, né, além da vida em si, ele chegou nesse momento específico do MNU um pouco traumático por essa, eu imagino que deva, pelo que você falou, como eu me senti um pouco quando eu cheguei no movimento sindical, né, uma outra pauta, outra discussão, mas a mesma verticalização em alguns processos de construção. Não sei se é bem isso que você sentiu aí na questão do movimento. Mas fora esse processo pontual que você destacou, onde entra o debate da negritude nessa militância? Certo. Eu venho pensando um pouco sobre isso com força desde que eu cheguei na Paraíba, né? Eu tenho pensado que a Paraíba tem me permitido passar por algumas mudanças muito profundas, né, com relação, inclusive, ao debate racial. Mas não chega aqui. O que eu queria destacar, falando sobre a Paraíba, é que a minha formação, e eu acho que a formação de muitos militantes que atuam nesse âmbito, que pensam raça, que pensam negritude, ela atravessa toda a vida, sabe? Então, é uma problematização constante e permanente que vai acompanhando você, no caso eu estou falando de mim, que vai me acompanhando em vários momentos e que são transformações e construções que eu venho fazendo e que eu digo que é desde a escola técnica. Eu acho que a escola técnica foi um momento que rompeu para mim e me permitiu, inclusive, compreender que eu era negra, né? Até então, eu venho de uma família branca, é importante dizer isso, meu pai morre quando eu tinha 3 anos, meu pai era negro, minha mãe é branca, então eu me construí dentro dessa família branca, me construí dentro do espaço da religião protestante. Então, quando a gente pensa no protestantismo, a gente fala de uma modelização do corpo, né? Ou seja, é um jeito de vestir comum, é um jeito de pentear cabelo, então você produz, e eu sou aquilo que vai se conceber como uma negra de pele clara, né? Então, demorou muito para eu entender que eu era negra. Eu só fui me compreender negra dentro da escola técnica a partir de algumas companheiras, Thaís, por exemplo, que é uma amiga minha muito de longa data, que me chamava sempre a atenção por fato de que eu era negra. Nesse período da escola técnica, eu começo a entender e começo a passar por um processo de transformação que vem acontecendo desde então. Assim, eu diria a tu que não há um momento, acho que hoje eu me sinto mais forte para me reivindicar, para me organizar e para atuar. Mas é um processo permanente.
Esses dias, eu estava visitando um conjunto de fotos minhas, e eu achei interessante como isso se expressa, por exemplo, no meu cabelo, né? O meu cabelo, eu mantinha ele preso. E ele foi se soltando à medida que eu fui me identificando e me compreendendo como negra. Então, eu só vim cortar o cabelo, isso eu acho bem interessante, porque eu vi também uma fala da Djamila e eu me identifiquei muito com isso, quando ela diz que só veio a soltar e a cortar os cabelos e assumir os cabelos negros quando ela já tinha mais de 30 anos. Isso também aconteceu comigo, assim, eu só vim me dar, ter uma relação mais amorosa e afetiva com o meu cabelo, acho que há pouco tempo. E isso é muito interessante, assim, né, para a gente entender como essa transição, essa apropriação, essa capacidade de se entender e de se perceber como parte de um lugar e se permitir, na verdade, ser parte é lento, né? Ou pode ser lento. Interessante sua reflexão. E você vê no movimento, você consegue perceber essa mudança e essa transformação, como você foi se sentindo também nessa forma de organização? Então, é interessante a gente sempre, assim, o movimento negro, ele passa por momentos muito distintos, né? Por exemplo, quando a gente pensa na década de 70, 80, o movimento negro estava passando por um estabelecimento, inclusive, de condições de afirmação, de reivindicar um certo lugar dentro das disputas democráticas. Eu acho que é bem interessante. Quando a gente vai mudando, assim, vai atravessando esses caminhos, né, eles consolidam todo um lugar para a gente andar hoje, um lugar que a gente conhece pouco. E isso foi, por exemplo, o exercício que a gente fez recentemente na Marcha da Negritude, né, de visitar autoras negras, de ler uma literatura toda construída na década de 70 e 80. E hoje, eu diria que o movimento ele tem mais maturidade, né? Ele acumula de todo esse período, mas ele também vivencia e enfrenta novas contradições e novas questões, né? O racismo, ele se reinventa todo dia, ele cria novas condições de existir, né? Cria novas polêmicas, estabelece novas questões. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que nós estamos atravessando um momento em que o fascismo se fortalece, em que as políticas públicas se desfazem, tudo isso coloca novas questões para o movimento negro, né? Eu acho que não à toa é interessante a gente olhar que, por exemplo, aqui na Paraíba, no último ano, nós começamos um processo de reorganização do movimento negro, né? E isso tem muito também de construir resistência, ante um momento de esfacelamento, de aumento mesmo das dificuldades, de ampliação das desigualdades, de ampliação das desvantagens, para a gente colocar um termo que é muito utilizado quando a gente pensa negros e negras dentro de uma sociedade marcada por privilégios brancos, a gente precisa pensar que é nesse cenário que se fortalece e que começa a ter também um protagonismo muito forte no movimento negro, né? Eu acho que foi ontem que o movimento negro, a Coalizão Negra estava protocolando também um documento de pedido de impeachment de Bolsonaro, junto com uma série de outras entidades negras no país. Então, essa mobilização, essa organização, essa articulação, ela vem avançando também nesse contexto. Então, o movimento negro, ele passa por momentos muito diferentes. É um acúmulo e, ao mesmo tempo, é uma relação com a conjuntura, né, com o contexto em que a gente está inserido. O Henrique fez uma pergunta para você aqui, que eu acho que você pode até dar uma relacionada, né, nessa questão com esses levantes que a gente tem visto agora na atualidade, né? Que para alguns é finalmente um levante antirracista, mas para outros de nós é mais um movimento, mais um momento de resistência do povo negro. E aí ele pergunta aqui, Mônica, como você vê os quilombos urbanos no Nordeste? Organização, reconhecimento e lutas. Eu acho que, primeiro, sobre essa questão de levantes, né, eu acho que uma maior expressão da luta, uma expressão mais pública da luta, é preciso entender para compreender que, na verdade, não se trata de um levante ou de um momento mais intenso. Na verdade, luta é o cotidiano, né? O cotidiano do povo negro é de luta. E é importante também pensar que as dinâmicas de luta, elas são diferentes em cada país. Eu estou colocando isso porque eu vi muita gente nos cobrar aqui no Brasil um levante similar ao que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. E as dinâmicas de luta são diferentes, né? Eu acho que os contextos são diferentes e tal. Os quilombos urbanos.
Eu acho que no último período que a gente veio discutindo, só para fazer um diálogo, né, uma ponte, a gente estava debatendo justamente a lógica do quilombo, a lógica do aquilombamento, né, o quilombismo que o movimento negro reivindica, né, que vai para além dessa construção, digamos assim, ou dessa reivindicação de terras históricas ou de organizações históricas, mas também fala dessa busca do povo negro por criar espaços de resistência, e pensar espaços de resistência como os lugares em que a comunidade se organiza nas periferias, nas favelas, os lugares de organização cultural, né, quando a gente pensa, por exemplo, no que são as batalhas, e a gente poder ler isso como uma estratégia de aquilombamento, né, que é organizado por essa juventude negra, mesmo que ela não faça toda essa problematização e toda essa discussão. Então, são questões interessantes para a gente pensar, né, sobre como a gente pode ler os quilombos e como a gente lê os quilombos enquanto uma estratégia negra que se dá e que se constrói de formas tão diversas, né, indo além dessa reivindicação histórica e dessa retomada histórica de espaços, né? Eu estou só querendo ampliar um pouco essa noção do quilombo e colocar as dificuldades que nós estamos enfrentando, inclusive hoje, com o reconhecimento desses espaços de quilombo. Aqui na Paraíba, a gente teve até uma vitória, que foi a Caiana dos Crioulos, né? Que teve um reconhecimento nesse período, e eu acho que é uma daquelas vitórias que a gente precisa comemorar dentro desses tempos tão difíceis, né? Verdade, eu tive em Caiana numa experiência, vivenciando Caiana, né? Uma experiência eu também estava lá. Assim, com regularidade. Aquele momento ali ele foi bem rico de conhecer e de depois de ter aquele contato com aquelas mulheres, de ter mantido, trocado algumas mensagens via WhatsApp, o conteúdo que elas produzem encaminham sempre para o WhatsApp. Isso para mim fez conhecer um pouco mais e abrir bem os olhos aí nesse processo de construção e de resistência, né? E além do nosso umbigo, da nossa forma de fazer. Vou dar uma lida aqui em algumas pessoas que estão com a gente. O Henrique, eu acho que é Bruno Costa, Amós PM, pessoal Alhandra, Caio, opa, pulou um aqui, não estou conseguindo ler o outro. O Copeiro Zé Silva, que é militante negro do PSOL, já foi candidato a prefeito lá em Santa Rita. Mônica, já que falando em Zé Silva e em PSOL, né, a gente está junto aí militando bem próximo no PSOL desde o início do nosso partido, e é bem claro para a gente essas mudanças, os momentos diferentes que nós tivemos no partido, inclusive no que diz respeito à negritude, seja no processo de organização autônomo da negritude, seja na forma como as nossas direções têm tratado esse debate e deliberado sobre, né, não só na organização em si, diante da autonomia que tem, mas dos recursos de composição de direção. Isso é muito gratificante de perceber essa mudança também dentro das instâncias que a gente está, mesmo sabendo, claro, que ainda temos muito por fazer. E aí, nisso, já entrando um pouco na questão do legislativo, não falando em âmbito municipal, mas em partido, em organização, como você vê as nossas e o nosso parlamentar negro, né? A gente é o único partido que tem paridade de gênero, 5 mulheres e 5 homens. Temos aí uma negritude bem presente, resultado do último processo eleitoral. Em que isso impacta, seja para essa mudança no PSOL, seja para a disputa política na sociedade? Como você percebe isso? Eu acho que tem uma situação que é a luta, inclusive, o desejo, a movimentação do povo negro no sentido de estar também neste lugar de poder, né, que são os espaços legislativos, espaços de disputas, e que eu acho que são necessários ocupar também, né? E um movimento é o movimento de estar nos partidos, e isso tem sido sempre uma questão, né, para o movimento, assim, de estar de forma organizada e de participar, e para além de participar, problematizar as condições em que se constroem, que se organizam os partidos, né? E eu acho que tem sido uma experiência muito interessante a que o pessoal vem vivendo nos últimos períodos de
receber, eu vou colocar dessa forma, receber questões trazidas pelas militantes negras e negros, né? Discutir e tentar avançar em uma elaboração interna que busca responder essas problematizações, né? Que eu acho que são esses dois movimentos que são muito interessantes. E um outro aspecto que eu acho muito importante destacar é como as candidaturas negras inventam uma outra forma de construir, de se construir política, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em estratégias de candidaturas coletivas, ou de, para além das candidaturas coletivas, de formas de operar a política mesmo dentro das assembleias. Então, eu acho que a busca por uma fala, a busca por uma afirmação, e uma fala, no caso, né, que não é dar voz, mas no sentido de vocalizar e ampliar outras vozes. Então, eu acho que é nesse sentido, as candidaturas negras têm movimentado muito, né, problematizam muito essa experiência de organização racial dentro da nossa sociedade, né? Porque eu acho que quando a gente está falando de negras e negros e da questão racial, é interessante entender e é interessante sempre lembrar e afirmar que essa é uma luta coletiva, né? Essa é uma luta minha e tua, essa é uma luta de brancas e brancos, de negros e negras, é a luta por transformação da sociedade que a gente está reivindicando. E é uma luta que disputa privilégios, né? Ou seja, quando negras e negros afirmam a necessidade de ocuparem, de estar em lugares de poder, a gente também está falando da necessidade de brancos e brancas reconhecerem que esse lugar ocupado, esse lugar, aliás, não ocupado, ele precisa ser cedido, né? No sentido de que brancos e brancas precisam recuar dos lugares em que estão e que ocupam. Então, eu acho que e quando eu estou falando, é importante a gente pensar, né, que tudo isso são dimensões, né? São as mulheres, são os negros e negras colocando, a comunidade LGBT, ou seja, todo mundo problematizando no sentido da gente repensar essas dinâmicas de organização. Então, eu acho que a comunidade, as negras e negros que hoje estão dentro do PSOL, problematizam isso, né? E eu acho que essas discussões, quando elas vão incidindo, elas vão tornando, inclusive, a experiência de organização partidária uma experiência que reflete, né? Que afirma, no caso, para outras e outras experiências, que precisam ser mudadas, né? Que pode ser diferente. Eu acho que essa afirmação de que sim, pode ser diferente é muito importante. E por exemplo, eu estava olhando esses dias que, embora a gente, dentro da nossa representação, 20%, 25% são negras depois eu lembro, são de negras e negros parlamentares, né? E, assim, isso é muito significativo pensando o que a gente tem enquanto condições de tempo, de recurso, de disputa, de diálogo que a gente precisa travar para poder alcançar esse tipo de espaço e construir esse tipo de espaço, né? Então, eu acredito que nós estamos avançando de uma forma muito interessante, Tássio, construindo esses diálogos e garantindo que eles estejam presentes dentro do partido, né? Eu acho que tem sido muito interessante. Bacana, Mônica. Entrou aqui o Lud Gleidson, a companheira Marli, Soares, Mabel, Thaís Vasconcelos, negros e negras na política, arrasou Mônica, Marli. Enquanto houver racismo, não há democracia. Jacques. Eu queria, inclusive, lembrar aqui, Ivone também acabou de entrar, uma resolução do pessoal desse final de semana, né? A gente teve uma reunião do Diretório Nacional do partido e, além do processo de de paridade que nós temos de gênero nas direções nacional e estadual, tem também uns 30% de negritude na nossa direção nacional e em alguns estados também já tem conseguido alcançar essa marca. E agora, na reunião do Diretório Nacional, além do pessoal, na última eleição ter sido o partido que mais recursos foi destinado para a negritude, nesse processo eleitoral a nossa resolução traz exatamente esse aspecto que você traz, Mônica, porque ele coloca 50% a mais, tipo, faixas de prioridade não pode ter só um homem branco, tem que ter também obrigatoriamente mulher e negro, pode não ter um homem branco, mas se tiver um homem branco tem que ter obrigatoriamente mulher e negro. E na distribuição dos recursos, negros e negras 50% a mais, mulheres 30% a mais, LGBTs 15% e pessoa com deficiência 10%. Claro, isso é uma forma da gente conseguir
ampliar, inclusive, o alcance coletivo. A gente sabe que muitas vezes o acesso que eu tive não é o mesmo acesso que outros companheiros negros e negras teve por conta do racismo estrutural da nossa sociedade. Então, essa é uma forma que a gente tem também, além desse aspecto individual de enfrentamento do racismo e de dar mais possibilidades, de coletivamente a gente conseguir dar esse passo de forma conjunta. Então, nós, né, ficamos muito felizes com essa deliberação, com esse alcance. A gente sabe que também não é fácil chegar a isso, porque são muitas diferenças internas que tem que se acomodar, já que a gente está falando de um fundo eleitoral que tem um recurso 10 vezes menor do que o primeiro partido, mas que é um alcance que a gente nunca teve também, por conta de dobrar a nossa bancada. E a gente quer dar esses saltos grandes também na nossa cidade. Quando a gente olha para o parlamento, quando a gente olha para o nosso país, para a disputa no Congresso, a gente percebe, por exemplo, o debate e a conquista das cotas, né? A gente percebe isso ampliar. Como a gente olhar para o parlamento municipal, que diferença, que pauta, como a gente poderia estar fazendo esse debate enquanto um parlamentar, para além do que a gente tem feito na nossa militância cotidiana, né? Enquanto partido, enquanto militante de espaço, desse recuo que você diz, desse recuo que a gente dá para esse companheiro e essa companheira chegar mais próximo, já que nem sempre consegue chegar igual, mas chegar mais próximo e passando até ultrapassar essa nossa militância. Às vezes no município, no parlamento, na Câmara Municipal, é mais difícil a gente perceber esse debate. Quando a gente percebe numa medalha, né, que é essa questão da visibilidade que a gente está vendo, que é numa data específica, fazendo uma audiência pública, como a gente poderia pensar esse lugar do parlamento em mobilização e propostas para o povo negro? Eu acho que, inclusive, quando a gente olha para alguns parlamentos, eu estava olhando o caso de João Pessoa, né, nós temos muita luta, né, a travar aí à frente, no sentido de garantir espaço. Eu acho que essa é a luta que nós e outros partidos que estão em um determinado campo fazem, de tornar os parlamentos espaços, de fato, que representem ou que busquem ser espaços, eu vou falar de uma forma, mas enfim, que busquem ser espaços que tenham uma pretensão de participação de maior democracia, né? Eu acho que essa busca, eu acho que ela tem que estar no nosso horizonte, né? E pensar, aí tem dois movimentos que eu acho que são importantíssimos. Eu acho que esse primeiro movimento de garantia de candidaturas negras, garantias em melhores condições, não são em condições ótimas, mas em melhores condições, que está sendo problematizado e que, na verdade, é uma deliberação do pessoal hoje, é muito importante, que isso fortalece as possibilidades de construção. Mas eu acho que a gente também precisa fazer uma caminhada de fortalecimento de nossas pautas e da presença dessas pautas dentro dos debates que a gente faz, né? Eu acho que quando a gente vê, por exemplo, o que a gente está convivendo atualmente, de ausência de políticas para a juventude, ausência de atenção ao que a juventude negra tem mobilizado em alguns lugares, ausência de condições de vida em comunidades e periferias, e tudo isso está sendo muito revelador agora durante esse período específico da pandemia, né? Eu acho que tudo isso são pautas e são questões que devem estar presentes no espaço do legislativo, né? Devem ser ocupações do legislativo, no sentido de olhar e de buscar criar políticas e dar atenção, no caso específico, ser um espaço que acumula no sentido de problematizar o racismo, né? Eu acho que essa é uma questão que tem que ser colocada com relação aos espaços de legislativos e da Câmara, e de vereadoras e vereadores, né? E eu acredito que é nesse sentido, inclusive, que as candidaturas do PSOL se colocam no sentido de problematizar e de se colocar como lugares ou falas, né, que buscam vocalizar e ampliar as vozes dessas comunidades e desses espaços específicos, né? Não sei se a gente poderia caminhar por aí no sentido dessa discussão. Sim, sim.
Acho que é interessante, porque a gente perceber esse debate de raça numa vinculação direta à construção da nossa cidade e ao debate de classe, né? Onde tá essa negritude, né? Onde está Uhum. esse povo no que diz respeito à escola, à cultura. Eu acho que é um caminho bem interessante de se trabalhar. Quem estava mandando um abraço para você aí foi Jaque Macenas, a Daliana chegou, o Cooperadísio, que é lá de Campina Grande, da UP, né? Então, uma turma boa se chegando. Você falou aí da juventude e da cultura. A gente está vivendo um momento bem difícil aqui em João Pessoa, na grande João Pessoa, que se fosse uma situação que envolvesse não só a juventude negra, eu acredito inclusive que isso teria uma repercussão nacional, que é o caso do Uhum. assassinato de 3 MCs em menos de 5 dias. E aí, quando a gente está falando da questão da negritude, muitas vezes não é necessariamente a questão da raça de todos eles, mas da cultura negra como está sendo perseguida também nesse momento. Então, qual foi, você que tem acompanhado mais de perto, se é que foi, né, o papel da Câmara Municipal nesse grito mesmo por justiça, nessa fiscalização, nesse acompanhamento, nesse chegar junto dessa juventude? Fácil nenhum, né? Assim, até onde eu acompanhei, e eu estive bastante perto dos grupos das batalhas, dos slams, dos coletivos de, enfim, não houve nenhuma participação nem mobilização. Iniciou-se algum diálogo, mas ele não caminhou, não deu resultado. Assim, nós não conseguimos ter uma resposta e uma movimentação maior. Um aspecto que eu acho que é importante colocar é que a própria juventude não reivindicou esse diálogo. Tá? Eu acho que tem também uma questão de reconhecimento e enfim, de uma prática que eles não fizeram esse movimento de reivindicar essa fala. Os movimentos, os setores, os segmentos, e aí eu estou falando da marcha, do NEAB, de outras articulações, das mulheres negras, que estavam junto no sentido de apoiar, de dizer, ó, vamos à frente, precisamos denunciar, precisamos entender que a violência não pode ser algo normalizado para a gente, e que, na verdade, não é nem no sentido de ser normalizado, mas é no sentido de nós não fazermos uma denúncia pública, né? A denúncia pública, ela é necessária. Ela, inclusive, serve para dizer que aquela realidade está acontecendo, que era algo que foi uma surpresa, uma percepção nossa, eu acho, de ver que aquelas mortes não estavam repercutindo, né, como mortes, 3 mortes, no caso, como eles mesmos colocam, que aconteceram de jovens de uma mesma cena, né, que eles colocam no documento do hip hop. Não era simplesmente uma palavra ruim, mas não eram simplesmente 3 mortes de jovens, mas eram 3 mortes de jovens que organizavam batalhas e que estavam dentro de uma cena de militância política, cultural, dentro da cidade de João Pessoa. E não tivemos nenhuma movimentação, nós não tivemos nenhuma resposta, nós não tivemos nenhum diálogo assim que nos apontasse no sentido de apoiar, ou de buscar apoiar, suportar, no caso, essa juventude nesse momento. Assim, a gente não teve nenhuma movimentação nesse sentido. E era uma movimentação que tinha que ser ativa, né? E quando eu falo de ativa, é, por exemplo, assumir o papel de protagonizar o diálogo, no sentido de dizer, olha, vamos dialogar. Não, isso não aconteceu. Eu acho que isso fala sobre o que a gente quer e o que a gente precisa com relação à política, né, em João Pessoa. Então, eu acho que é muito importante fazer esse destaque. Porque quando a gente está falando de cidade, é importante a gente entender que essa cidade é cindida, né, ela é dividida. Quando a gente pensa, a gente pode literalmente desenhar no mapa lugares que pertencem, o que a gente pode ver, que são lugares em que aqui se protege e aqui se reprime. E eu acho que a gente entender essa lógica de organização da cidade nos ajuda, inclusive, a entender e a pensar, né, a criar, no caso, a sonhar, a imaginar que cidade a gente precisa e quer, né? A gente precisa de uma cidade que entenda que essa lógica de repressão aqui e de proteção do outro lado, ela precisa ser superada. Então, é isso que eu acho que precisa ser problematizado também, né? A juventude parar e pensar que a fala no sentido de paz
era no sentido de dizer, olha, a gente está aqui pedindo para não ter investigação, para que a polícia não entre arrombando nossas portas, isso é muito forte, né? Isso fala para a gente o quanto é difícil a gente reivindicar do Estado, inclusive políticas básicas que seriam de investigação, de atenção ao que aconteceu, enfim. Eu acho que nesse sentido foi muito intenso. Eu acho que sim, seria uma questão nacional se fossem 3 jovens brancos, moradores de um determinado bairro que deveria ser protegido aqui em João Pessoa, né? Marli está reforçando aí a necessidade de organização da juventude, né? Entrou também o Bruno. Pois é, eu tenho dito, Marli, inclusive, que eu avalio que o que a gente tem de mais rico na organização da juventude hoje é exatamente esses espaços do hip hop, das batalhas e do slam. Que eu não posso falar pelos outros estados que eu não conheço mais de perto, mas aqui na nossa Paraíba, principalmente na Grande João Pessoa, eu posso dizer sem sombra de dúvida que é o que tem de mais interessante nesse processo organizativo. Nós, inclusive, soltamos uma nota, Mônica, e protocolamos um pedido de audiência junto ao governo do estado lá atrás, no caso do Alf, que deixou muita gente, inclusive experiente de movimento, muito assustado, sem querer botar a cara, sem querer sequer fazer a denúncia pública dizendo que estava no meio desse processo de resistência, e até agora nós não fomos atendidos, né? O subsecretário disse que ia fazer algo virtual diante da pandemia, mas até agora nada. E agora, quando a gente soltou também um grito, né? Uma nota e fomos para aquele ato público e envolvemos nossa militância e toda a entrevista e espaço que eu tenho, e agora Pablo, como nosso pré-candidato a prefeito, traz esse debate para dar visibilidade, nem que seja a pulso, né? Porque a nossa nota sobre esse tema, diferente de questões de menor impacto na vida, essa saiu em pouquíssimo lugar, né? Matéria de qualidade, de mais pesquisa, acompanhando mesmo, buscando as pessoas, eu acredito que o G1 foi quem ainda fez algo que buscou e dar um passo além nessa forma de apurar e de denunciar esse fato. Então, por isso que muitas vezes quando alguém chega para mim, principalmente quem está se aproximando, querendo conhecer a pré-candidatura, de Estácio, e aí, qual é a sua proposta? Como você pensa em chegar na Câmara Municipal e tal? Eu digo logo, uma coisa eu tenho certeza, não dá para ser aquele parlamentar que fica fazendo meio mundo de lei, fazendo outdoor e card, que fez não sei quantas leis, apresentou não sei quantos projetos que não foram apresentados ou que não têm um impacto na vida das pessoas. Não é para isso que a gente quer, mas para ocupar um espaço na cidade que a gente percebe que não existe, que é essa voz, que é esse grito, que é essa exposição, que é o que a gente percebe os parlamentares do PSOL fazer nacionalmente por não ter rabo preso essa vinculação com a institucionalidade, né? Seja na gestão municipal, seja na gestão estadual. Então, a gente tem tido uma aproximação importante dessa juventude, tanto num partido como no nosso movimento rumo à Câmara Municipal, e eu acredito isso exatamente a forma como a gente não tem silenciado em determinadas pautas, sabe? Isso eu acho que é um ponto de destaque de quem não fique simplesmente naquela proposição, né? Que muitas vezes não leva a uma ação concreta na vida das pessoas. O problema é que os jovens não têm oportunidade. Eu acho que é Marcílio aqui. Entrou aí Luar, Arilane, pessoal chegando junto. E essa juventude, como ela tem visto no município, em meio à pandemia, em meio ao distanciamento, né? Se é uma turma que já fica invisibilizada por conta do racismo estrutural, com o Covid, a gente está vendo aí com os assassinatos como isso fica ainda mais gritante. Essa relação com a educação, né? Com a educação à distância, com o acesso a essas tecnologias,
com o que já existia de dificuldades e de exclusão antes, como está esse debate agora na nossa atualidade? É um período muito difícil, né? Quando a gente olha que a Covid elevou, de certa forma, se a gente pensar que nós vivemos uma realidade de genocídio, de discriminações, de falta de direitos, a Covid elevou tudo isso a um patamar que torna tudo muito mais sensível, né? Eu estive, e assim, é interessante a gente falar também que, eu vou chegar na educação, mas é que eu queria colocar uma questão, que as comunidades na periferia estão sobrevivendo a partir das redes de solidariedade que conseguiram mobilizar, sabe? Eu acho que isso é muito interessante falar, assim. O quanto essas redes de solidariedade têm sido importantes para a sobrevivência do povo negro nesse período, sabe? São dinâmicas de distribuição de alimentos, dinâmicas de atenção à saúde, de cuidados, e que sem elas, a realidade que nós estaríamos vivendo seria muito mais difícil. Assim. Eu estive em uma comunidade, em um período agora recente, fui junto com o Marli, que está aqui na roda conosco, e a gente foi para uma discussão que as mulheres, eu vou chegar lá na educação, né, porque essa história começa com as mulheres. As mulheres estavam se organizando para uma questão, produzir sabão. As mulheres do bairro aqui Eita, eu esqueci o nome do bairro, depois eu lembro. Estão indo de bairro em bairro ensinar outras mulheres a produzir sabão no meio da pandemia para reduzir custos, né, da família. Ou seja, reutilizar óleo, ver outras formas para produzir sabão, e aquilo é produzido para a comunidade. E dentro desse processo de produção de sabão, eu fui dialogar com as mulheres e elas me colocando a realidade de educação, de ensino, de acesso, de condições de aprender dentro de casa. E os filhos estavam dividindo o celular, né? E, por vezes, tendo aula no mesmo momento. Então, isso para a gente é tão assim, é muito difícil de falar o que é esse tipo de realidade, sabe? De estar em condições já precárias, né, de aprendizado, e tendo que buscar dar conta dessa realidade de ensino dentro dessa forma, porque nós optamos, enquanto sociedade, a mergulhar num nível de falta de empatia tão profundo que hoje a gente não consegue sequer se sensibilizar com o fato de que 1.000 pessoas estão morrendo por dia. Ou seja, esse é o nível de falta de empatia que a gente está vivendo, sabe? E eu acho que é importante dizer isso, assim, que essa realidade que eu vi lá, ela não é uma realidade estranha a muitos jovens que hoje estão nas periferias, sem internet, com dificuldades enormes para acessar, por vezes assistindo aula de celular. Eu acho que isso é algo tão difícil para a gente de conceber, né? O que significa, por exemplo, refletir, construir, analisar, aprender a partir de uma tela de celular. E a gente está falando aqui, no caso, ainda da questão de quem está nessa ponta, né? Por exemplo, eu aqui, enquanto estudante. A gente também precisa falar dos professores que estão nessa situação. Mas só para entender o quanto é difícil. Então, se a gente está falando de dificuldades que se ampliam nesse período da pandemia, para a periferia, isso se aprofunda muitíssimo. Então, é a educação, são as condições sanitárias, são as condições de saúde, são as condições de existência. E a juventude, para voltar lá para o começo, tem cumprido um papel que eu acho extraordinário. A gente costuma falar da tarefa que tem cada militante, né, negro, de construir, de apontar para um sonho, sabe? A luta tem que apontar para um horizonte, assim, a luta tem que construir uma possibilidade de superação. Tem que construir utopia, é o que o pessoal chama de afrofuturismo, né? Essa ideia de que a gente precisa... Afrofuturismo. Afrofuturismo. A ideia de que a gente precisa acreditar no futuro, sabe? E essa acreditar no futuro, ele se traduz em luta, né? E quando a gente está falando de se traduz em luta desde lá no início. Então, eu chego aqui hoje graças à luta de tantas e de tantos. Então, isso é o horizonte que a gente precisa colocar. E essa juventude, ela está atuando no sentido de construir utopia para muitos outros jovens, né? Sem nenhum recurso, sem nenhuma condição, sem nenhuma estrutura. Eu acho que da última vez que eu fui na Batalha do Coqueiral, eu fiquei impressionada, assim, com a quantidade de pessoas que estavam naquela praça, de jovens, de mães, de crianças. E eles têm realizado batalhas virtuais, né? Eles têm realizado batalhas virtuais. Isso se mantém no período da Covid. Essa busca por utopia, esse esforço, essa atuação no sentido de criar um horizonte
de sonho e de perspectiva para a juventude, ela se mantém. Então, eu acho que esse tipo de compromisso e de militância ele precisa ser muito valorizado, inclusive dentro das nossas pautas e das nossas agendas, sabe? É necessário fortalecer e dizer, sim, é preciso a gente criar, pensar a cidade como um lugar em que é possível sonhar, em que é possível construir futuros. Eu acho que isso é muito intenso. Isso enfrenta a noção de genocídio, isso enfrenta a noção de falta de estrutura. Mas isso tem que ser um chão, assim, do que a gente constrói, do que a gente elabora, né? É necessário, eu estava lendo uma autora hoje que ela colocava isso como uma tarefa para o privilégio branco. Você que luta contra o racismo, ame a negritude, assim, ela colocava isso como uma tarefa, né? É necessário amor, é necessário afeto, é necessário acreditar na importância da tua luta, da minha luta, para a gente entender esse nosso movimento e essa nossa tarefa histórica, né, dentro de um determinado contexto. Entrou o André e o Rodrigo também aqui, e o Henrique, ele faz um comentário que vai nessa linha, só que destacando a questão do SUS, né? O Covid escancara como o SUS mostra e é fundamental para o povo negro. É algo que quantos não estariam morrendo ainda mais se não fosse o SUS, né? Enquanto conquista popular em meio a tudo que a gente tem vivido. Então, Mônica, veja, a gente acabou indo realmente num rumo aí que você tinha proposto de pensar as políticas de uma forma mais ampla e a negritude dentro dessas políticas. Mas se a gente trata de uma forma geral, de aprimorar a política cultural, de aprimorar o SUS, de garantir essa estrutura, eu percebo diretamente pelo debate que a gente está fazendo que ela vai ter um alcance importante para elevar o acesso à qualidade de vida e à ocupação de espaço por parte da negritude e da juventude. Mas esse fazer no geral, né, entre muitas aspas apenas, porque a gente não vê isso acontecer em nenhum canto, quanto mais no geral das diferentes políticas públicas, ele, de certo modo, também não poderia invisibilizar o debate da negritude na política de cultura, na política de saúde, na política de educação? Eu acho que eu vi uma fala muito interessante de um autor um dia desse, que ele estava colocando que a luta por política, e eu vou também conversar nesse sentido, eu acho que quando a gente fala de fortalecimento de políticas públicas como o SUS, lutar por educação, lutar por cultura, por acesso, por alimento, por segurança, e aí quando eu falo segurança numa outra lógica de organização do modelo que nós vivemos, eu acho que a gente está falando de a gente necessariamente está falando da forma como nossa sociedade se organiza, sabe? Porque eu confesso que está uma tela meio confusa aqui para mim. Eu mexi aqui no negócio e não sei... pronto, achei. Isso não significa não dar ênfase a uma série de pautas e de questões específicas da negritude. Por exemplo, quando eu estou falando de educação, é necessário a gente falar de que educação a gente tem. É necessário a gente falar de educação da história da África. Por que a gente não estuda, né? Quando a gente fala de saúde, é necessário a gente falar de pautas específicas da população negra, né? Por exemplo, a doença falciforme e outras questões. Quando a pandemia começou, inclusive, colocou-se em questão por que doença falciforme não entrava como uma das, como é que se chama? Daqui a pouco eu lembro também. Enfim, daqui a pouco eu lembro. Mas eu acho que não é doença rara, é como um dos fatores, como é que se chama? Pessoas que têm... Daqui a pouco, se eu não lembrar, eu boto depois nos comentários. Então, todas essas são... Quando a gente fala, por exemplo, de segurança pública, a gente fala da desconstrução do modelo de segurança pública. Então, acho que é falar das políticas gerais, mas dando conta das questões específicas que são necessárias para pensar as questões raciais, da mesma forma como a gente fala das questões das mulheres, né? Ou seja, comorbidades, é exatamente isso.
eu acho que é importante entender isso, sabe? Que quando a gente pensa o racismo como algo estrutural na sociedade, a gente precisa falar também de que toda alteração, toda garantia de políticas, a ampliação de direitos, ela atinge e ela enfrenta também essas desigualdades que são estruturais. Então, é nesse sentido que acredito que eu poderia falar, sabe? De que não é diluir, mas é também falar de duas coisas. Fortalecer o que nós temos e avançar, e nesse fortalecer e avançar, dar ênfase a pautas específicas da população negra, do povo negro, nesse debate. Eu acho que é nesse sentido que a gente avança. Por exemplo, hoje eu estava falando com, eu não sei quanto tempo a gente tem, porque eu quero ler uma poesia. Tem 8 minutos, 7 minutos. Tem tempo demais. Hoje eu estava falando com uma comunidade de catadoras de mangaba, e elas estavam falando de uma questão, né, e isso tem sido um debate também para os camponeses e camponesas, e aí quando a gente pensar em camponeses e camponeses, pense também nas comunidades quilombolas. Muitas dessas comunidades vinham se fortalecendo em torno de uma política pública que é a compra de alimentos para as escolas, que é o PNAE, né? A Política Nacional de Alimentação Escolar. E com a Covid, a compra de alimentos deixou de ser realizada. Isso significa uma fragilização tão grande que é difícil, às vezes, de explicar o que significa a impossibilidade de comercialização que essas comunidades e povos estão sofrendo. Assim. Isso atinge diretamente o povo negro. Tá? Essa é uma questão que é muito importante. Em dois sentidos. Tanto eu, quanto produtora, quanto a criança que, no caso, deixa de acessar aquele tipo de alimento. Então, são várias dimensões assim, que a gente precisa olhar, que estão sendo fragilizados nesse período da pandemia e que são muito graves. Então, uma política como essa, ela atinge e ela fortalece, eu vou colocar dessa forma, a existência das comunidades, compreende, Tássio? Então, são questões mais gerais, mas que respondem a uma necessidade de enfrentamento às realidades específicas criadas pelo racismo. Então, é nesse sentido que eu acho que algumas dessas políticas operam. Né? As mais gerais, dialogam com questões específicas. Nossa, muito bom, Mônica. Valeu, ajudou bastante aí, sim, entendi geral. Eu lembrava quando você dizia isso aí de uma contradição, né, disso que você está dizendo, porque ao mesmo tempo falta uma política, não se tem uma política estrutural de socorro, e a Prefeitura de João Pessoa, por exemplo, ela está obrigando as mães a saírem de casas de suas casas com seus filhos pequenos para ir na creche ou na escola para pegar a marmita, ao invés de se ter uma estrutura que garantisse a feira dessa semana para que essa pessoa pudesse se organizar e até mesmo ter essa solidariedade entre os seus, né? De como um se ajudar, de como fazer tudo isso que você vinha elencando aí de algumas questões da periferia. Isso nada mais é do que continuar alimentando não a agricultura familiar dos quilombos e das ocupações de terra dos movimentos, mas a comida industrializada, né, nas relações que eles têm em termos de negociatas, que a gente conhece muito bem como acontece, e ao mesmo tempo aquela de que em um ano eleitoral aquela família tenha que ir todo dia pegar aquele alimento para ficar naquela dependência de quem deu aquele socorro em um momento de tão grave de uma pandemia. Então é muito, muito revoltante a gente acompanhar e ficar vendo essas situações existirem denúncias e mais denúncias e os órgãos fiscalizadores não fazerem absolutamente nada. Um companheiro nosso que é pré-candidato a vereador lá no Cristo, Orlando, ele ligou para mim hoje: Tássio, e o vereador pode chegar aqui na comunidade dando leite pro povo, né? Aí eu fico, se a gente chega e eles não dão leite pro povo, o povo precisando do leite e da comida, ao mesmo tempo é uma coisa bem difícil de dizer. Mas também é saber que aquele leite não é uma política pública, né? Que aquilo não vem com regularidade, que isso está sendo feito de uma forma muito criminosa. Eu acho que não tem outra palavra para descrever o que estão fazendo com o povo em meio a toda essa desgraça que a gente tem vivido na nossa sociedade. Mônica, faltam 3 minutos para nossa live encerrar. Eu vou deixar você aí ler a sua poesia, que eu não sei qual é o tamanho dela, e depois a gente vê como fica o nosso tempo.
Ela não é longa, não. É, eu, nesse período, e aí uma É questão, né? sua? Não, embora eu tenha escrito muito nesse período da pandemia, eu acho que tem sido um período muito interessante. Eu estava olhando que eu tenho uma quantidade enorme de poesia produzida agora nesse período da pandemia, mas a que eu estou trazendo hoje é fruto de um processo de leituras que eu venho fazendo e de descobertas de autoras e autores negros fabulosos, né? Na Marcha da Negritude, nós fizemos um ciclo recentemente que foi de visita a autoras negras, né? E nesse processo eu acabei descobrindo um poeta negro que eu acho que enfim, eu gostei muito e eu achei que a poesia dele, o título da poesia é Protesto, e eu vou ler só um pedaço dela, porque ela realmente é longa, eu não vou fazer isso, né? Então eu vou ler só esse pedaço, é do Carlos Assunção, o nome dessa poesia. O nome não, o autor. E o nome da poesia é Protesto. Sempre sonhara com a liberdade, mas a liberdade que me deram foi mais ilusão que liberdade. Irmão, sou eu quem grita. Eu tenho fortes razões. Irmão, sou eu quem grita. Tenho mais necessidade de gritar que de respirar. Mas, irmão, fica sabendo, piedade não é o que eu quero. Piedade não me interessa. Os fracos pedem piedade. Eu quero coisa melhor. Eu não quero mais viver no porão da sociedade. Não quero ser marginal. Quero entrar em toda parte. Quero ser bem recebido. Basta de humilhações. Minha alma já está cansada. Eu quero o sol, que é de todos. Quero a vida, que é de todos. Ou alcanço tudo o que eu quero, ou gritarei a noite inteira. Como gritam os vulcões, como gritam os vendavais, como grita o mar. E nem a morte terá força para me fazer calar. Então, eu trouxe esse trechinho para falar sobre essa necessidade linda, né? Eu gosto muito desse poema. Para falar dessa inspiração que precisa nos mover quando a gente está pensando o que a gente quer, enquanto negros e negros, né, num processo como esse, que é 30 de segundos. acumular, né? Que é de acumular resistência e que é de apontar um horizonte, né? Eu acho que a gente precisa retomar e dizer que a gente não quer algo um pouco, sabe? A gente quer uma mudança dessa sociedade, uma mudança que implica em garantir o acesso pleno de todas e de todos a um futuro, a uma expectativa e a uma vida. 15 segundos, tá? Pode seguir os 15 segundos aí, se quiser. Dá esse tchau, que já está encerrando. A Marli e o Henrique mandando os parabéns aí pela intervenção. E a gente vai